Eu vou continuar falando agora sobre polimorfismo. Na aula passada nós falamos sobre herança na orientação a objetos. Eu sou aluno do curso de Ciência da Computação. Esse material está sendo produzido, essas aulas, em conjunto com Larissa Dantas e Cris Henrique. Na orientação a objeto, o conceito assim de polimorfismo é um conceito muito usado, muitos programadores utilizam, programadores experientes utilizam muito polimorfismo, porque assim é uma coisa muito usada na orientação a objeto. É muito importante a compreensão do polimorfismo, né? Que significa o quê? Que significa muitas formas, né? Você pode enviar uma mensagem para diferentes objetos e fazê-los responder de maneira correta. Ou seja, você pode enviar, por exemplo, uma mensagem mover para cada objeto semelhante a um veículo e cada um vai se comportar de maneira diferente para atender sua solicitação. Nessa aula, eu vou usar bem a ideia que eu usei na aula passada. Eu vou tentar explicar o polimorfismo com um exemplo prático mesmo, assim. Fica mais fácil de se compreender. Então, usando polimorfismo, nós podemos invocar método de classes derivadas através de classe base em tempo de execução, que permite que classes forneçam diferentes implementações de métodos que são chamados com o mesmo nome também. Então, vamos começar agora o nosso exemplo, né? Vamos imaginar uma classe veículo, né? Que defina os comportamentos e atributos de qualquer veículo, não apenas de carro, mas de qualquer veículo, né? Uma característica básica de qualquer veículo é qual? É movimento, né? Ele pode se movimentar. Então, uma classe ela teria que ter um método aí mover. Outra característica também que básica de qualquer veículo seria que ele não ia ficar eternamente se movendo. Então, ele teria também que ter um método parar. Então aí já são duas características que a gente está extraindo de veículo, né? E seja carro, seja moto, bicicleta e etc, né? Então a gente pode criar uma classe veículo que contendo esses dois métodos, né? E usar mecanismos de herança para que outras classes herdem esses atributos e comportamentos comuns. Então, se você não entende, não sabe nada de herança, antes de estudar polimorfismo, é importante que você já tenha algum conhecimento prévio de herança. Você pode assistir a aula que nós fizemos, a última aula, que tratamos lá de herança. Então, vamos criar uma classe veículo, né? Uma classe automóvel e uma classe aeronave. As duas últimas, né? A automóvel e a aeronave, elas vão herdar da classe mãe, que no caso é a classe veículo. E veremos como promover o polimorfismo usando o mecanismo da herança, né? Então aí, essa imagem representa, né, o nosso exemplo, que vai ser uma classe veículo, que vai ser a classe mãe, que vai conter os métodos movimento e parar, e a classe automóvel e a classe aeronave, são veículos também, e todo automóvel também anda, a aeronave também anda, não voa, né? E tanto o automóvel vai ter que parar, uma hora também a aeronave vai ter que pousar. Então, nossa classe veículo, ela teria um tipo, um string com tipo, né? Teria um tipo de veículo, né? Que eu estou passando ali, um método veículo, tipo do veículo, e o método de mover e de parar. Nossa classe automóvel, né? Ela herda da classe veículo, então ela também tem ali um tipo de o nosso construtor, né? Eu estou passando o tipo de veículo e quando ele sobrescreve o método mover e o método parar da classe mãe, que no caso é veículo, né? Então, quando eu chamar veículo mover e automóvel, ele está mandando acelera o automóvel e o método parar está parando o veículo, né? E a nossa classe aeronave, ela também está sobrescrevendo, o override está sobrescrevendo, ela herda de veículo e também está sobrescrevendo o método mover e o método parar. Então tá decolando a aeronave, tá mover, tá decolando a aeronave, parar, tá pousando a aeronave, né? Aterrissando. Então eu tenho aqui uma classe que eu criei, uma classe teste, né? Uma classe teste que vai fazer o quê? Nessa classe teste a gente tem um array de veículos, né?
que eu estou instanciando um array com dois veículos, né? Então, na posição 0 do meu array, eu estou colocando um automóvel Ferrari, estou passando o nome do automóvel aí com a Ferrari. E na minha posição 1 do meu array, eu estou passando aí que é um Tucano, uma aeronave é um Tucano. Então, quando eu chamar o meu método de veículo e colocar movimentar veículo passando quem? Passando o meu tipo 0 de veículo, que é um automóvel, o que vai apresentar vai ser lá Ferrari acelerando veículo na minha saída. Ou seja, minha classe veículo, ela identifica o meu tipo de objeto, se é um automóvel, se é uma aeronave, e ela executa aquele método que a gente sobrescreveu dentro da classe aeronave e dentro da classe veículo. Então, assim, no meu método aqui embaixo, né, que está estático, movimentar veículo, eu recebo o que? Eu recebo um veículo, né? E aí eu imprimo o tipo do veículo e eu mando mover. Então, a aeronave, ela é veículo, então ela está herdando todos os atributos de veículo. A aeronave, ela é um tipo de veículo, assim como automóvel também é um tipo de veículo. Então, assim, você vê o poder do polimorfismo, como ele é importante. É que se eu tivesse bicicleta também teria o comportamento mover de veículo, né? Se eu tivesse navio, também teria um comportamento de veículo, e assim sucessivamente, né? Então eu acho que era isso que eu queria mostrar nessa aula. Eu espero que tenha ajudado a compreender um pouco melhor o polimorfismo. Essa aula foi baseada no material do professor Marcoretti, que eu estou deixando o link aqui na referência. Obrigado.